Para tudo, meus amigos, olha só que oportunidade incrível que eu quero trazer para você que quer ganhar uma renda extra de até R$ 50 por dia, só copiando e colando os palpites de um profissional, assim como eu. Quero compartilhar com vocês um grupo gratuito de sinais de roleta do meu amigo Guga. E a taxa de acertos desse grupo é simplesmente impressionante, chegando a 97% de acertos diariamente. Porém, não sei por quanto tempo ele vai manter o acesso gratuito. Então não perca tempo, já faz o seguinte, ó, já desce aqui embaixo no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado você entra no WhatsApp, dá um oi para o meu amigo Guga, chama ele lá que ele vai liberar para vocês o acesso grátis. E depois da vitória do Flamengo para cima do Olímpia no Maracanã por 1-0, vamos já falar sobre esse 1-0. A imprensa 011 falou aí dessa vitória, né? Vou trazer aqui o Benjamin Bach, apresentador agora lá do programa da CNN Brasil, ali o Domingol, né? Ele falou sobre essa vitória do Flamengo. Vou trazer também para vocês o pessoal lá do Sport TV, né? O André Rizek, o ex-jogador do Flamengo Júnior, falaram sobre essa questão do Pedro, dessa punição, e o que eles falaram é algo bem interessante, que eu já tinha trazido isso aqui para vocês, principalmente lá no meu Instagram, e também o Bruno Henrique, que soltou o verbo sobre o Pedro. O Bruno Henrique, o Alan também falou, o goleiro Matheus Cunha também falou sobre esse assunto. Vou trazer isso aqui para vocês no vídeo de hoje. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, ó, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, para muitos torcedores do Flamengo, essa vitória do Mengão foi um resultado magro. Essa vitória do mais querido do Brasil foi um resultado ruim. Mas, meus amigos, convenhamos, estamos falando de Libertadores, e Libertadores não é fácil. Libertadores não é toda hora que você vai ver o Mengão goleando, não é toda hora que você vai ver o Flamengo ganhando de 5-0 como foi para cima do Grêmio em uma semifinal, aquela de 2019. Então, meus amigos, se tratando de uma Libertadores, uma oitavas de final, o primeiro jogo foi no Maracanã, lógico, a torcida achou que iria ser uma goleada, um resultado de 2, de 3-0. Mas esse 1-0 é uma goleada, cara. Se tratando de Libertadores 0,5 já é goleada. Já é goleada. Para mim, foi um grande resultado. Neste jogo, o Flamengo teve as oportunidades. Para mim, o resultado normal, o resultado certo correto seria 3-0 para o Flamengo. Né? Naquela cabeçada que o Davi Luiz deu, onde o goleiro fez uma grande defesa, depois de um chute também do Bruno Henrique, passou ali reza a trave do goleiro dos caras. Então, era um jogo para 3-0. Mas ficou no 1-0. O importante é que o Flamengo venceu. O importante é que o Mengão venceu. Bom, e para o jogo da volta, já para a próxima semana, temos uma vantagem. Isso é o importante. Os caras vieram para o Rio de Janeiro jogar no Maracanã contra o Flamengo querendo empate. E o Flamengo venceu. Isso é importante demais. E o André Rizek, olha só, sobre o Pedro, né, a punição que aconteceu para cima do Pedro, onde o Pedro foi suspenso. Perdão, tô gripado, galera, desculpa que a minha garganta tá ruim. Se eu tossir aqui, me perdoe. E eles falaram sobre essa punição, que infelizmente o Pedro não foi relacionado para esta partida, devido à diretoria do Flamengo punir o Pedro a não jogar este jogo, ficar suspenso. E o André Rizek, junto com o Júnior, falaram o seguinte sobre isso aí. Vamos conferir. De minha parte, eu acho que esse tipo de coisa é você punir o próprio clube. Porque, digamos hoje, o Pedro é reserva. Digamos que o Flamengo, o Gabigol,
sente algum desconforto muscular e o Flamengo se veja obrigado a fazer uma substituição no jogo de hoje. Quem ele vai colocar em campo no lugar do Gabigol? Tem alguém melhor do que o Pedro para jogar? Então, quando você afasta o jogador de um jogo, você está punindo, na minha visão, na prática, o próprio clube, e não exatamente o jogador. Então, trago qual é a lógica do Flamengo e já dou a minha opinião. E você, Maestro? Exatamente, eu penso como você. O Flamengo se autopuniu. Você vai dar uma multa? Bota uma multa daquela que o cara vai sentir no bolso realmente. Mas você deixar de ter, seja no caso do Gabriel, seja no caso do Marinho, no caso do Pedro. Você está tirando uma opção para o treinador. Então você está se autopunindo. Bom, a opinião deles é a minha opinião. Eu já tinha dado essa opinião lá no meu Instagram, onde muitos torcedores do Flamengo meteram a porrada pra cima de mim, dizendo que eu tava passando pano pro jogador, que a diretoria fez o certo em puni-lo. Só que o engraçado é que lá eu falei, ó, a diretoria fez o certo em punir, ele mereceu a punição. Só que pune o cara pra ele sentir no bolso, como o próprio Júnior falou. E pune o cara por uma outra partida não tão importante como foi essa de Libertadores. E eu falei que o Flamengo não estava punindo apenas o Pedro, quando deixa o Pedro fora de uma partida como esta de Libertadores. Estava punindo o clube. Foi a minha opinião. A diretoria não só puniu o Pedro, puniu também o time, o Flamengo. Sabe, é muito importante a gente ter... Cara, eu sei que muitos torcedores do Flamengo pegaram pilha da imprensa 011, eu sei que muitos torcedores do Flamengo estão com raiva do Pedro, mas o cara, me digam, tirando o Gabigol, qual é o outro centroavante que nós temos melhor que o Pedro do Flamengo? Me digam, qual outro centroavante que nós temos melhor que o Pedro do Flamengo? O Cebolinha entrou no decorrer da partida contra o Olímpia. Mais do mesmo, como sempre. Mais do mesmo. Então, eu acho que a diretoria do Flamengo puniu o próprio clube, tirando o Pedro desta partida contra o Olímpia. Minha opinião, e concordo com a opinião dos dois aí também, ali do Sport TV. Enfim. E outro da imprensa 011 que falou sobre essa partida do Flamengo, essa vitória do Mengão para cima do Olímpia, por 1-0, foi o Benjamin Bach, apresentador do Domingol lá da CNN Brasil. Vamos conferir o que ele falou. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. O Gabigol levantou a cabeça, olhou e deu na cabeça do Bruno Henrique, que fez 1-0. Como é bom eu voltar a ver o Bruno Henrique jogar. O Bruno Henrique, naquele timaço do Flamengo de 2019, era uma peça importantíssima. Deu azar aí com as contusões, voltou bem. O Pedro, que hoje foi punido pela diretoria, que está meio assim com o Sampaoli, eu acho que o Flamengo tem que vender o Pedro. O Pedro é bom jogador. Mas com a volta do Gabigol, do Bruno Henrique, o Bruno Henrique jogando lá na frente, talvez o Pedro não faça tanta falta. O Flamengo fez uma grande partida? Não. Tomou 2 bolas na trave, sofreu um pouco, mas tem muito mais time que o Olímpia. Não acredito que o Flamengo não se classifique. Pô, cara, o que ele destacou, né, cara, o cruzamento perfeito, magistral do Gabigol na cabeça do Bruno Henrique foi perfeito, cara. E o golaço, a cabeçada, um golaço do Bruno Henrique. Até o próprio Bruno Henrique, né, cara, deu uma declaração. O Bruno Henrique deu uma declaração, cara, que é aquilo. Eu amo, galera, eu amo em ver o Bruno Henrique depois das partidas, as entrevistas. Sempre sai uma pérola, cara. Sempre, olha só o que ele falou. Aqui do lançamento que o Gabigol deu para ele, deu na cabeça dele. Ele simplesmente falou o seguinte, ó: o Gabigol, gosta de botar a bola onde eu gosto. Lá ele, né?
Cara, muito. O Bruno Henrique é sensacional. O Bruno Henrique é incrível, velho. Eu amo o Bruno Henrique, cara, das declarações dele. É sensacional. Ele gosta de botar a bola onde eu gosto. Enfim, vamos que vamos. E falando do Bruno Henrique, né? Mas antes, o assunto Pedro, né? Quem falou também, perdão, quem falou também do Pedro foi o Alan. O Alan, perguntado sobre isso, ele falou, gente, o assunto tá ok, já tá tudo resolvido e não quero mais falar sobre isso. Outro que falou também sobre a questão do Pedro foi o goleiro Matheus Cunha. Ele disse o seguinte, faz parte do grupo, o Pedro faz parte do grupo, foi tudo resolvido internamente. Os dois falaram isso. E o Bruno Henrique soltou o verbo sobre o assunto Pedro, e eu vou trazer em vídeo aqui para você essa imagem lá imagem do Flazoeiro. Confere aí. Bruno, hoje a gente teve um puro suco de Flamengo e Libertadores, né? Passe do Gabigol, gol do Bruno Henrique, Maracanã incendiado. Mas eu queria tratar um assunto com você. Se os jogadores de ataque já conversaram com o Pedro e como é que tá essa situação do jogador que foi suspenso, foi multado também. Se vocês conversaram com ele e falaram, olha Pedro, a gente precisa de você aqui porque você também é importante pra gente. O Pedro sabe que ele é importante pro clube, pro Flamengo, e ele tem total respaldo do elenco, sabe da importância, sabe o cara que pode nos ajudar bastante. Como eu falei, a decisão do Flamengo, o Flamengo já tomou, mandou o Pablo embora. Ele fica triste pelo episódio, sabemos que tem que ficar mesmo, mas agora é tentar esquecer o que aconteceu, né? Porque o Pablo não tá aqui mais, e seguir adiante, porque a gente precisa muito dele. O Bruno, eu senti ali você um pouco nervoso, era muita catimba ali, os jogadores do Olímpia estavam catimbando muito ali. Por que nervoso? Não, tava chamando a atenção ali, os caras estavam batendo ali, no segundo tempo ali você caiu. Não, nervoso não, acho que fiz meu jogo, joguei normal, tomei o cartão ali, acho que onde não deveria tomar, o juiz me amarelou, mas tudo bem, acho que fiz o jogo que eu sempre faço. Eles tentam me irritar, né, mas a cabeça tá muito boa. Esse período que eu fiquei fora, procurei rever todos o meu passado dentro de campo e não ficar entrando em confusão, não deixar o adversário ficar me irritando. O jogador desse brincou comigo ali. A gente tentou te irritar, tentou te catimbar ali para poder te estabilizar, porque a gente sabia que a arma mais forte era você e você acabou conseguindo fazer o gol. Então, muito feliz pelo gol, pela vitória. É isso, cara. Bola pra frente, bola pra frente. O clube já puniu, já demitiu aquele cara, o agressor. O clube, o Flamengo, a diretoria já puniu o Pedro, né? Aplicando uma multa para o Pedro, tirando ele desta partida contra o Olímpia, que aí para mim foi uma punição para o Pedro e para o clube, né? Mas tá tudo resolvido, cara. O importante, cara, eu não quero que o Pedro saia do Flamengo. Eu não quero. Mas se é da vontade do jogador, se é da vontade do Pedro, tchau. Tchau. Não adianta um cara ficar no Flamengo, um jogador ficar no Flamengo, mesmo craque que seja, fazedor de gol que seja, não adianta ele querer ficar no Flamengo infeliz. Infeliz, não adianta. Então é melhor ir embora. Mas a minha vontade é que tudo isso se resolva e que a torcida do Flamengo também pare, alguns torcedores parem de pegar corda, de pegar pilha da imprensa 011, porque é isso que eles querem, tumultuar, criar crise, né? Eu quero mesmo que o Pedro fique, cara. Eu quero que isso tudo se resolva. Pro Pedro ficar, colocar a cabeça no lugar e jogar futebol e fazer os gols, que é isso que ele sabe fazer. Comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para mais este vídeo aqui do canal Almeida Flash. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima. Saudações.